Numa pequena cidade no norte da Etiópia, há uma capela, guardada 24 horas por dia, 7 dias por semana, por um único homem, um guardião que foi escolhido para este papel até ao fim da sua vida, que não pode abandonar o posto, que não pode casar, que não pode ter filhos, que diz estar disposto a morrer para proteger o que guarda. O que está dentro dessa capela? Segundo a tradição etíope, a Arca da Aliança, a mesma arca que Moisés construiu no deserto, que os israelitas carregavam em batalha, que matava quem a tocasse sem autorização. E segundo o Quebra Nagast, o livro sagrado mais importante da Etiópia, a arca chegou lá através de um homem que era filho de 2 dos personagens mais famosos da história antiga, filho de Salomão e filho da rainha de Sabá. A rainha de Sabá é um dos personagens mais misteriosos da história antiga. Aparece na Bíblia, no Corão, no Talmud e no Quebra Nagast. Cada tradição conta uma versão diferente, mas todas concordam numa coisa: ela era extraordinária. O que a Bíblia diz, no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá, tendo ouvido a fama de Salomão, veio pô-lo à prova com enigmas. Trouxe consigo ouro, 120 talentos, cerca de 4 toneladas, pedras preciosas, especiarias em quantidade nunca vista antes em Israel. Fez perguntas. Salomão respondeu a todas. Ela ficou impressionada, trocaram presentes e partiu. A Bíblia não diz mais nada. Nenhuma relação romântica, nenhum filho, nenhuma arca. Só uma visita diplomática extraordinária. Mas onde ficava Sabá? Esta é a pergunta que os arqueólogos debatem há séculos. A teoria mais aceita academicamente. O reino de Sabá ficava no sudoeste da Arábia, aproximadamente onde fica o Iêmen hoje. Os sabeus eram um povo semita com uma civilização impressionante. A barragem de Maribe, uma das maiores obras de engenharia da antiguidade, regava campos no meio do deserto. Tinham controle das rotas de comércio do incenso e das especiarias, produtos que valiam literalmente mais do que ouro no mundo antigo. Uma rainha deste reino visitando Salomão fazia todo o sentido comercial. Mas a tradição etíope diz outra coisa. A rainha de Sabá, chamada Maqueda no Quebra Nagast, era etíope. Governava um reino que cobria partes do que hoje é a Etiópia e a Eritreia. A sua capital era Aksum, a mesma cidade onde a arca está supostamente guardada hoje. Qual das duas é correta? Possivelmente as duas. O reino de Sabá pode ter tido influência em ambas as regiões, a Arábia do Sul e o Corno de África, separadas apenas pelo Mar Vermelho. Uma rainha que controlasse o comércio entre os 2 lados do mar seria extraordinariamente rica e poderosa. Exatamente como o Quebra Nagast descreve Maqueda. O Quebra Nagast, em Ge'ez, a língua litúrgica etíope, significa a glória dos reis. É o texto sagrado mais importante da Etiópia. Escrito na sua forma atual por volta do século XIII, mas baseado em tradições muito mais antigas, possivelmente de origem judaica e árabe, que remontam ao século IV ou antes. O que o Quebra Nagast conta? A história de Maqueda, a rainha de Sabá, é muito mais rica e detalhada do que a versão bíblica. Maqueda ouviu falar da sabedoria de Salomão através de um mercador chamado Tamrim. Ficou tão fascinada que decidiu ir a Jerusalém pessoalmente. Fez uma viagem de meses, com uma caravana enorme, carregando os presentes mais ricos do seu reino. Chegou a Jerusalém e ficou impressionada com tudo: o templo, o palácio, a sabedoria de Salomão. Ficou meses a aprender com ele. E quando finalmente anunciou que queria regressar ao seu reino, Salomão não estava pronto para deixá-la ir. A história do banquete. Salomão organizou um banquete de despedida para Maqueda. Serviu os pratos mais saborosos e condimentados que conseguiu preparar. E depois da festa, pediu-lhe que ficasse a dormir no palácio. Maqueda aceitou, com uma condição. Salomão devia prometer não tentar seduzi-la. Salomão prometeu, com a condição recíproca. Maqueda não deveria tomar nada que pertencesse ao palácio. Maqueda concordou, achando que era um pedido estranho. À meio da noite,
acordou com uma sede insuportável. O banquete tinha sido propositadamente salgado e condimentado. Levantou-se e bebeu água. E Salomão apareceu. Violaste o teu juramento. Tomaste algo meu. Maqueda protestou que era apenas água. Salomão respondeu que não havia nada mais valioso no mundo do que a água e exigiu o equivalente, uma noite com ela. Maqueda aceitou. O filho que mudou a história. Quando Maqueda regressou à Etiópia, estava grávida. Deu à luz um filho. Chamou-lhe Menelik, em ge'ez, filho do sábio. Quando Menelik cresceu, foi a Jerusalém conhecer o pai. Salomão ficou encantado com ele. Quis que ficasse e fosse rei de Israel. Mas Menelik recusou. O seu lugar era na Etiópia. Antes de partir, pediu a Salomão uma relíquia sagrada para levar consigo. E o que levou, segundo o Quebra-Nagast, foi a Arca da Aliança. Como é que Menelik conseguiu a arca? O Quebra-Nagast tem uma resposta surpreendente. Não a roubou. Os filhos dos sacerdotes de Jerusalém, que acompanhavam Menelik na viagem, é que retiraram a arca e a substituíram por uma réplica, sem que Menelik soubesse inicialmente. Quando Menelik descobriu o que tinham feito, quis devolver a arca. Mas o Quebra-Nagast diz que Deus aprovou a transferência. A arca pertencia agora ao povo etíope, que mantinha fidelidade às leis de Moisés de forma mais pura do que Israel. Menelik chegou à Etiópia com a arca, tornou-se rei, fundou uma linhagem, e essa linhagem governou a Etiópia, com algumas interrupções, durante 3.000 anos. A linhagem que sobreviveu ao tempo. Os imperadores etíopes usavam o título Leão de Judá, diretamente ligado à tribo de Judá, a tribo de Salomão e Davi. O último imperador, Haile Selassie, que governou até 1974, tinha esse título. Era o 225º descendente de Menelik, filho de Salomão e Maqueda, uma linhagem real de 3.000 anos, documentada e reivindicada publicamente. A arca hoje, segundo a tradição etíope, a arca está em Aksum, dentro da capela do tablet, ao lado da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Apenas o guardião pode entrar. Quando o guardião anterior está próximo da morte, ele escolhe o seu sucessor, transfere o papel e morre. O guardião atual, cuja identidade é mantida em segredo parcial, afirma que a arca está lá, que a viu, que a guarda e que está disposto a morrer por ela. Investigadores ocidentais tentaram verificar a afirmação. Alguns foram autorizados a aproximar-se, mas não a entrar. O arqueólogo britânico Graham Hancock passou anos a investigar e escreveu o livro O Sinal e o Selo, argumentando que a arca provavelmente está na Etiópia. Mas a verdade definitiva, como tantas outras nesta história, ainda não foi confirmada. E talvez não precise de ser, porque a história do Quebra-Nagast é extraordinária independentemente da localização física da arca. É a história de como uma rainha, um rei e um filho fundaram uma das linhagens mais longas da história humana. E de como o conhecimento, e talvez o objeto mais sagrado do mundo, viajou de Jerusalém para o Corno de África, para ser guardado por aqueles que prometeram guardar. O Quebra-Nagast não é apenas uma história de amor e política, é um documento de identidade nacional. O que ele afirma? Que a Etiópia é a herdeira legítima da aliança entre Deus e o povo escolhido. Que Jerusalém perdeu a arca, e com ela, a presença divina, porque Israel se afastou das leis de Moisés. Que a Etiópia a recebeu porque foi fiel. Esta é uma afirmação extraordinária e ajuda a explicar algo fascinante. Os Falasha, os judeus etíopes. Durante séculos, os etíopes que praticavam uma forma de judaísmo, chamados Falasha ou Beta Israel, foram considerados uma curiosidade histórica. Como uma comunidade judaica chegou à Etiópia? A resposta, segundo a tradição, é óbvia. Descendem dos seguidores de Menelik, que vieram de Jerusalém. Em 1975, o mesmo ano em que Haile Selassie morreu, o governo de Israel reconheceu oficialmente os Falasha como judeus. Entre 1984 e 1991, em duas operações secretas,
chamadas Moisés e Salomão, Israel evacuou mais de 20.000 judeus etíopes para Israel. Uma operação de resgate que custou milhões e envolveu cooperação de vários governos, para trazer de volta à Etiópia pessoas que afirmavam descender de Salomão. Uma história que começou há 3.000 anos e que ainda hoje tem consequências reais. A pergunta que fica: o que está realmente guardado em Aksum? Se é a Arca, o que isso significa para as tradições religiosas de metade do mundo? Se não é, o que é? E por que a Etiópia construiu toda a sua identidade nacional e religiosa à volta desta afirmação? No próximo vídeo, a Arca da Aliança. O que era realmente? Para onde foi? E como os templários entram nesta história? Se inscreva para não perder.